Olha, o sistema eleitoral brasileiro vira e mexe está no centro de alguma discussão, né? Hoje, a gente vai mergulhar numa proposta que busca mudar, e mudar bastante, o jeito como deputados e vereadores são eleitos e, mais importante, como eles prestam contas do trabalho deles. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quando se vota para deputado ou para vereador, fica sempre 100% claro para quem o voto está de fato ajudando? Ou, mais ainda, quem é a pessoa que está lá representando diretamente uma comunidade específica, um bairro? É essa busca por mais clareza que deu origem à proposta que a gente vai analisar agora. Pois é, essa complexidade toda do nosso sistema proporcional atual acaba abrindo a porta para esse tipo de debate. E uma das soluções que aparece na mesa é justamente a proposta do voto distrital puro com recall de mandatos. Calma, o nome parece complicado, mas a gente vai entender direitinho o que significa. Então aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, o sistema que temos hoje, o proporcional, com aquele cálculo super complexo onde o voto pode fortalecer um partido inteiro. Do outro lado, a proposta distrital. Aqui a coisa é mais direta. O voto vai para uma pessoa específica, e quem recebe mais votos numa área geográfica definida, vence. Simples assim. A representação deixa de ser algo espalhado e passa a ter um rosto, um endereço. Ok, para a gente entender essa proposta em todos os detalhes, vamos quebrar ela em duas partes. A primeira, que é a base de tudo, é o tal do voto distrital puro. A ideia aqui é basicamente pegar o mapa das cidades e dos estados e redesenhar, dividir tudo em pedaços menores, que seriam os distritos. E o ponto-chave é que cada um desses distritos teria mais ou menos o mesmo número de habitantes para garantir que o peso do voto seja igual para todo mundo. E a regra do jogo fica bem simples. Um distrito, um representante. Quem ganha? Quem tiver mais votos naquela área específica. Ponto final. Isso muda completamente a dinâmica, porque o político eleito passa a ter uma responsabilidade muito clara e direta com os eleitores daquele distrito. Se essa lógica de quem tem mais votos leva sua familiar, é porque ela já existe. É exatamente assim que a gente elege prefeitos, governadores e até o presidente da República. A proposta, então, é estender esse sistema que já é conhecido também para a eleição dos deputados e vereadores. Mas a história não para por aí. Eleger um representante mais próximo é só a primeira parte do plano. A segunda parte coloca uma ferramenta de fiscalização super poderosa diretamente nas mãos do eleitor, o chamado recall de mandatos. O que é esse tal de recall? Na prática, é quase como um botão de ejetar. É um mecanismo que dá ao eleitorado o poder de tirar um político do cargo antes do mandato acabar. Se a maioria dos eleitores de um distrito sentir que o representante não está fazendo um bom trabalho, por qualquer que seja o motivo, eles podem iniciar um processo para tirá-lo de lá. Certo, mas como isso funcionaria? Não é de qualquer jeito, claro. O caminho para um recall teria 3 etapas bem definidas e o mais importante, tudo começa com a iniciativa dos próprios eleitores, por meio de um abaixo-assinado. E para dar o start nesse processo, seria preciso conseguir a assinatura de no mínimo 10% do total de eleitores que votaram no político eleito. É um número pensado para não ser impossível, mas que também exige uma insatisfação real e bem organizada para a coisa andar. E aqui tem um ponto super importante de entender. Isso não é um processo de impeachment, que precisa de um crime de responsabilidade. O recall é uma ferramenta puramente política. É o direito do eleitor de reavaliar a escolha e exercer um controle mais direto sobre o mandato. Beleza, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A grande força dessa proposta, segundo quem a defende, está justamente na combinação. O voto distrital e o recall foram pensados para funcionar juntos, um amarrado no outro. A lógica é que um complementa o outro. Pensa assim, o voto distrital cria a ponte, aquela ligação direta entre o eleitor e o seu representante. Já o recall é o que garante que essa ponte tenha mão dupla. Ele dá ao eleitorado a ferramenta para garantir que a representação seja de verdade e não só uma promessa que se ouve a cada 4 anos. E quem defende esse sistema combinado aponta várias vantagens. A principal, claro, é esse fortalecimento do vínculo, o que, em tese, facilitaria muito a fiscalização. Além disso, as campanhas poderiam ficar mais baratas e focadas nos problemas locais, e garantiria que quem venceu é, de fato, quem teve mais votos ali na comunidade. E vale dizer que essa combinação de ideias não é uma invenção totalmente nova. Modelos parecidos já foram ou ainda são aplicados em outras democracias pelo mundo afora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema distrital é a base, e o recall é um instrumento usado em nível local e estadual. A Suíça também teve uma experiência histórica com o modelo, embora tenha abandonado com o tempo, à medida que seus próprios mecanismos de democracia direta evoluíram.
No final das contas, o argumento central dos defensores da proposta pode ser resumido numa ideia bem provocadora sobre o que realmente significa o poder do voto. E com essa provocação, a proposta deixa uma questão no ar. Em um sistema onde a responsabilidade política é um desafio constante, será que a combinação de representação direta e controle popular seria o caminho para fortalecer a democracia no Brasil? Fica aí a reflexão.